Atti degli Apostoli, capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versetto 1. versículo 1. Come è stato scritto, fratelli, è un continuo. Como foi escrito, irmãos, é uma continuação. Il numero 8, O número 8, 9, 10 9 e 10 non esistevano não existiam in questo libro che Luca ha scritto. nesse livro que Lucas escreveu. Questo è stato fatto per facilitare Essa divisão em capítulos foi feita para facilitar la nostra comprensione. a nossa compreensão. Ma Luca qui sta facendo proprio un relato continuo. Mas Lucas aqui nesses capítulos faz um contínuo relato. È per questo che noi capiremo che il versetto comincia dicendo così. É por isso que nós entenderemos que o versículo 8, o capítulo 8 começa assim: E Saulo approvava la sua uccisione. Sembra strano, no? Saulo aprovava a sua morte. Sta chiaramente collegandosi a Atti degli Apostoli, capitolo 7, Está ligada a Atos dos Apóstolos, capítulo 7, quando il nostro primo martire quando o nosso primeiro mártir della Chiesa cristiana da igreja cristã stava sendo ucciso, estava sendo morto, Stefano. Stefano. Il versetto 8 dice che Paolo approvava. E o capítulo 8 diz que Paulo aprovava essa situação. Sì. Vi fu in quel tempo una grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme. Tutti furono dispersi per le regioni della Giudea e della Samaria, salvo gli apostoli. Importantissimo Salvo o apóstolo importantíssimo. fermarsi su questa dichiarazione, salvo gli apostoli. Quero parar nessa declaração que salvo o apóstolo. Sta dicendo che tutti i fratelli della Chiesa, Estamos dizendo que todos os irmãos da igreja, a causa della persecuzione devido à perseguição e la uccisione del fratello Stefano, diacono Stefano, e a morte do diácono Stefano, tutti i fratelli scapparono, todos os irmãos fugiram, ma gli apostoli mas os apóstolos rimasero permaneceram in Gerusalemme. em Jerusalém. È importante fare questa premessa perché c'è a vedere con quello che predicherò. É importante fazer essa afirmação para nós entendermos o que nós vamos pregar. Allora i fratelli si sono andati, Os irmãos foram embora, ma gli apostoli mas os apóstolos rimasero. permaneceram. Ok, allora andiamo a Atti capitolo 11, Agora iremos a Atos capítulo 11, che è una sequenza di questo. que é uma sequência desse texto. Atti degli Apostoli capitolo 11 versetto 19 Atos dos Apóstolos capítulo 11, versículo 19, dice così: quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono sino a Finicia, a Cipro e ad Antiochia, annunciando la parola di Dio solo ai giudei e a nessun altro. Versetto 20. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirinei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù. Fin qui ci siamo? Cosa succede? Succede che a causa della morte di Stefano, acontece que depois da morte de Stefano, i fratelli sono scappati via. os irmãos foram embora, fugiram, Sì, gli apostoli e os apóstolos permaneceram rimasero a Gerusalemme. em Jerusalém. E allora qui in Atti 11, 19, E aqui em Atos 11, 19, Luca riprende il discorso, Lucas retoma o discurso, dicendo che quei fratelli che avevano scappati dizendo que aqueles irmãos que fugiram cominciarono a predicare la parola di Dio começaram a pregar a palavra de Deus. nella Finicia, a Cipro e ad Antiochia. Finícia, Chipre e Antioquia. E adesso leggo l'ultimo testo e cominceremo a predicare. E agora lerei o último texto e começaremos a nossa pregação. Atti degli Apostoli, capitolo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Poi se alla fine qualcuno dirà il pastore non ha predicato niente, Alguém poderá dizer que o pastor não pregou nada. almeno ha letto la Bibbia. Pelo menos lemos a Bíblia. Atti degli Apostoli, capitolo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nella chiesa che era ad Antiochia c'erano
profeti e dottori, Barnabá, Simeone di detto Niger, Lúcio di Cirene, Manaém, amico di infanzia di Erode, il tetrarca, e Saulo. Mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnabà e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, li lasciarono partire. Amen. Glória a Dio. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, io voglio parlarvi oggi con l'aiuto del Signore quero vos falar hoje com a ajuda do Senhor su alcune lezioni sobre algumas lições che possiamo imparare con la Chiesa di Antiochia. que podemos aprender com a igreja de Antioquia. Comincio dicendo Começo dizendo che questa Chiesa que esta igreja è un segnale forte é um sinal forte che niente, que ninguém, che nessun potere umano, que nenhum poder humano, che nessun governo, que nenhum governo, che nessun comunista, que nenhum comunista, che nessun ateo que nenhum ateu può fermare la Chiesa di Cristo. pode parar a igreja de Cristo. Perché la Chiesa di Cristo Porque a igreja de Cristo è nata é nascida sotto una promessa. sob uma promessa. Il Signore ha detto: edificherò la mia Chiesa E o Senhor disse: eu edificarei a minha igreja e i cancelli dell'Hades o dell'inferno e as portas do inferno non potranno sconfiggerla. não poderão acabar com ela. Fratelli e sorelle, la Chiesa non vincerà. A igreja não vencerá, La Chiesa ha già vinto. a igreja já venceu. È una istituzione A igreja é uma instituição che non può essere fermata da niente. que não pode ser parada por ninguém. Ecco. E questo noi capiremo E assim nós entenderemos proprio nel capitolo 8. no capítulo 8. Io credo Eu creio che i sadducei, i farisei que os saduceus, os fariseus si rallegrarono molto ficaram muito alegres con la morte di com Stefano. a morte de Stefano. E qualcuno ha anche pensato: E alguns talvez tenham pensado, ecco, abbiamo cominciato a bloccare e a fermare questi matti. enfim, começamos a bloquear esse mártir. Ma fratelli e sorelle, mentre loro pensavano questo, Mas irmãos, enquanto pensavam isso, quelli che erano scappati via aqueles que tinham fugido erano degli strumenti eram instrumentos nelle mani di Dio. nas mãos de Deus. Allora, quello che è successo Então aquilo que aconteceu è successo anche per dare una spinta ancora più grande nell'opera di Dio. aconteceu até para dar um impulso na obra de Deus. Mentre Satana con i suoi seguaci Enquanto Satanás com seus seguidores pensavano che la Chiesa veniva meno, que a igreja estaria por terminar, la Chiesa stava appena cominciando a crescere. a igreja apenas crescia cada vez mais. Perché questi fratelli che sono scappati Porque esses irmãos que fugiram erano fratelli maturi. eram irmãos que já estavam maduros. È importante che io vi dica in questo momento É importante que eu vos diga nesse momento che questi fratelli qui avevano capito que esses irmãos haviam entendido qual era il piano di Dio per ognuno di noi. para qual era o plano de Deus para cada um de nós. Quando loro si sono andati, Quando eles foram embora, non è che si chiudevano nelle loro case não é que eles ficaram fechados, cada um em suas casas, dicendo: ma adesso cosa faremo? dizendo: o que nós faremos agora? Gli apostoli sono là, Os apóstolos estarão lá. è tutto finito. Acabou tudo. Invece no. Em vez disso, não. Questi fratelli, quando sono arrivati in questo paese, Esses irmãos, quando chegaram naquele país, conoscevano già la volontà di Dio per la loro vita. já conheciam a vontade de Deus para suas vidas. Loro sapevano che non dovevano aspettare un apostolo. Eles sabiam que não deveriam mais esperar por algum apóstolo. Sapevano che non dovevano aspettare per un pastore. Sabiam que não deveriam esperar por um pastor. Sapevano che non dovevano stare lì ad aspettare che qualcuno venisse. Sabiam que não deviam ficar esperando por alguém que chegasse. Ma erano coscienti Eles estavam conscientes che ogni singolo fratello e sorella que cada
irmão e irmã isoladamente è un strumento nelle mani di Dio. eram instrumentos na mão de Deus. Il mio sprono in questa sera Meu incentivo esta noite è chiamare la Chiesa a crescere. é chamar a igreja ao crescimento. Io voglio lodare Dio per la vita del nostro pastore Micheias, Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Miqueias, insieme alla sua moglie, la sorella Chesia. juntamente com sua esposa, È Kézia. una coppia benedetta É um casal bendito che ti sta aiutando a crescere nel Signore. que está nos ajudando a crescer no Senhor. Quelli che vengono nel mercoledì Aquele que vem às quartas-feiras crescono nella conoscenza cresce no conhecimento e nella comprensione della parola di Dio. e na compreensão da palavra de Perché Deus. lui sta spiegando Porque versetti per versetti. ele está explicando versículo por versículo. Allora è una coppia benedetta. Então é um casal bendito, È un pastore il quale tutti noi vogliamo. é um pastor que todos nós queremos. Io dico con gioia, il pastore Micheias è il mio pastore. Eu digo com muita alegria que o pastor Miqueias é o meu pastor. Non so se posso dire e nulla mi manca. Não sei se eu posso dizer e nada me falta. Ma quello che sto cercando di dirvi Mas aquilo que eu estou procurando dizer a è vocês che questo lavoro eccezionale che il pastore sta facendo é que esse trabalho excepcional que o pastor está fazendo è portarti alla crescita spirituale. nos leva ao crescimento espiritual. Perché io vedo oggi, pastor Micheias, Porque eu vejo hoje, pastor anche Miqueias, con una certa tristezza, com uma certa tristeza, che noi viviamo in giorni in che in tante chiese i fratelli non crescono. vemos em tantas igrejas que os irmãos não crescem mais. E non dico E não em estatura, e anche verticale Nem- e orizzontale, nem em largura, nem em altura. ma rimangono sempre Mas permanecem sempre come fanciulli aspettando como crianças esperando che il cucchiaio venga messo dato in bocca. que a colherzinha venha, a comida venha a ser dada na sua boca. Lasciatemi dire una parola per voi. Deixa eu dizer uma palavra para vocês, irmãos. Dio vuole che tu cresca, Deus quer que você cresça, che tu possa divenire que você possa se tornar un discepolo di Cristo Gesù, discípulo de Cristo Jesus, che con totale comprensione que com absoluta compreensão capisca entenda quello che Dio vuole da ognuno di noi. o que Deus quer de cada um de nós. È tempo di smettere. É tempo de parar. Noi, sai, fratelli, sono stato pastore lì a Vicenza Eu estive com um pastor em Vicenza e posso dirvi davanti a Dio, davanti a voi, davanti alla mia moglie, e posso dizer diante de Deus, de vocês, da minha esposa, perché lei sa, porque ela sabe, ci sono quei predicatori che non portano mai la moglie quando lui deve predicare, tem pregadores que jamais levam suas esposas quando tem que pregar, perché dice tanta bugia e la moglie sa che è una bugia. que dizem tantas mentiras e a esposa sabe das mentiras. Allora lui non porta neanche la moglie per ascoltare lui predicare. Então eles não levam nem a esposa para escutar eles pregarem. Non ho nessuna difficoltà. Mas a minha esposa não tem nenhuma dificuldade com isso. Allora io vi dico che lei sa anche che avevano dei fratelli Então ela também sabe que existem irmãos là lá naquela igreja che ogni giorno, que cada dia, in quello determinato orario, naquele horário certo, determinado, mi chiamavano me chamavam per chiedere para pedir sempre le stesse cose. sempre as mesmas coisas. Sempre le stesse cose. Sempre as mesmas coisas. E questo posso dirvi, fratelli, anni. E posso dizer que isso aconteceu por anos. E qual è il problema di questo? E qual o problema nisso tudo? È che hanno fatto dal pastore É que fizeram do pastor una ancora. uma âncora. Non è quello che fa il pastore qui, Não é aquilo que o pastor Miqueias faz aqui. perché il pastore Micheias Porque o pastor Miqueias ci sta portando tutti noi está nos levando a todos a aggrapparsi a Cristo Gesù. a agarrar-se a Cristo E questo è Jesus. meraviglioso, che Dio ci benedica. E isso é maravilhoso, que Deus Perché alcuni fondano la Chiesa que alguns fundam uma igreja attorno a sé. em torno de si.
E questo è un sbaglio, E esse é um erro. perché noi dobbiamo stare attorno a Cristo Gesù. Porque nós temos que estar em torno de Jesus Cristo. E allora, fratelli e sorelle, non era quello che succede con questi E fratelli. não é o que acontecia com aqueles irmãos de Questi Antioquia. fratelli si sono andati Esses irmãos foram embora. e dove sono E arrivati onde chegaram, sapevano cosa dovevano fare. já sabiam o que deveriam fazer. Che cosa facevano? O que eles faziam? Predicavano Cristo Gesù. Pregavam Jesus Cristo. Ovunque andavano, Por onde fossem, parlavano di Cristo Gesù. falavam de Jesus Cristo. E nasce così E nasce assim la chiesa di Antiochia. a igreja de Antioquia. Fratelli e sorelle, Irmãos e irmãs, la chiesa di Antiochia esta igreja de Antioquia ha superato superou la chiesa a igreja. che stava in Gerusalemme, A igreja que estava em Jerusalém, dove gli apostoli erano rimasti. onde os apóstolos haviam permanecido. È stata una chiesa E se tornou uma igreja in quale noi non sappiamo em que nós não sabemos il nome del fondatore. o nome do fundador. Erano anonimi. Eram anônimos. Un giorno quando saremo in cieli, Um dia, quando estivermos nos céus, perché questa chiesa predica anche il rapito della chiesa, porque essa igreja prega o submente da igreja, noi conosceremo quei fratelli lì. nós conheceremos aqueles irmãos que estavam lá. Ma erano, Alessandra, anonimi. Mas eram anônimos. E questo è meraviglioso, fratelli. E isso é maravilhoso, irmãos. Perché non è il mio nome che deve apparire. Porque não é meu nome que deve aparecer. Non è il nome del pastore che deve Não é o apparire. nome do pastor Miqueias que deve aparecer. Io non devo fare tutto, anzi Gesù ha detto, Antes, Jesus tinha dito: quando io faccio qualcosa con la destra, quando eu faço qualquer coisa com a mão direita, la sinistra non c'è bisogno di sapere. a sinistra não precisa saber disso. A esquerda não precisa saber disso. Non devi suonare la tromba quando fai qualcosa in chiesa. Não deve tocar uma trombeta quando acontece alguma coisa Non na devi igreja. cercare di farsi vedere quando fai qualcosa na Não chiesa. deve procurar ser visto quando faz alguma coisa na igreja. Dio ti vede. Deus está te vendo. E se c'è una cosa che io trovo nella Bibbia E se é uma coisa que eu encontro na Bíblia, che piace a Dio, que Deus se agrada muito, è l'anonimato. é o anonimato. Per esempio, io vi do un premio, Por exemplo, eu dou um prêmio a vocês. vi do un biglietto andata e ritorno Lhe dou uma passagem de ida e retorno per i Caraibi. para Ma parlo sul serio? para o Caribe. Parlo davanti a Dio Estou falando sério, irmãos, diante de Deus, e davanti alla mia moglie. diante da minha esposa. Gli do un biglietto Lhes dou uma passagem andata e ritorno ida e retorno per i Caraibi. para o Caribe. Se qualcuno mi disse Se alguém me disser come si chiamava como se chamava quello ragazzo che ha dato 5 pani e 2 pesci nelle mani di André. aquele rapaz que deu 5 pães e 5 peixes nas mãos de André. I fratelli hanno detto non voglio rispondere perché non voglio andare ai Caraibi. Alguns dirão que não vai responder porque não querem ir até o Caribe. Vi do un biglietto per gli Stati Uniti, Daria uma passagem para os Estados Unidos, prima classe, primeira classe, andata e ritorno. ida e volta. Se qualcuno mi risponde Se alguém me responder come si chiamava como se chamava quella ragazza aquela mulher che ha detto a Naamã, que disse a Naamã: vai lá em Israele que c'è un profeta di Dio che ti farà guarire di questa lebbra. vai a Israel, que tem um profeta lá que vai te curar desta lepra. Hanno fatto delle opere eccezionali Fizeram uma obra excepcional e nessuno sa il loro nome, e ninguém sabe o nome deles. ma Dio è glorificato a causa delle cose che loro hanno fatto. Mas Deus foi glorificado por tudo aquilo que eles Fratello, fizeram. voglio dirvi una parola di animo e sprono questa sera. Irmãos, quero dizer uma palavra de ânimo para vocês essa Anche se noite. tu dici nel tuo cuore, nessuno mi vede, Mesmo que vocês possam dizer que ninguém me vê, nessuno riconosce quello che faccio, ninguém reconhece aquilo que faço. Dio sta vendo. Deus está vendo. E non c'è niente, E não há ninguém, non c'è niente não há nada che tu possa fare que você possa fazer che Dio rimanga in debito con te. que Deus permaneça em débito com você. Dio non ha debito con nessuno. Deus não tem débito com ninguém. Dio è un Dio grato. Deus é um Deus agradecido. Sapete, fratelli, un giorno Sabe, irmãos, que um dia Dio ha chiesto a Abramo Isacco, Deus pediu a Abraão e a Isaac
E come Abramo ha dato, E como Abraão deu, la Bibbia dice che nel suo cuore Abramo aveva già sacrificato Isacco. Abraão já havia no seu coração sacrificado Isaac. E Dio ha ritenuto proprio come che Abramo avesse offerto Isacco. E Deus já tinha considerado que Abraão havia oferecido Isaac. E come Dio è un essere molto riconoscente, E Deus, como é uma pessoa, um ser que reconhece, ha detto io ricompenserò Abramo. ele disse: eu recompensarei Abraão. Un giorno, fratelli, Um dia, irmãos, Dio è seduto in suo alto e sublime trono estará sentado no seu alto e sublime trono e dice nel cuor suo, e dirá no seu coração: io voglio ricompensare Abramo. eu quero recompensar Abraão. Cosa farò? O que ele fará? Ha chiamato tutti gli angeli, Chamou todos os anjos, i cherubini, i e serafini, querubins e serafins. e dice, sapete quello luogo Saibam que aquele lugar dove vanno tutti i morti giusti, onde irão todos os mortos justos, in riconoscenza ad Abramo, em reconhecimento a Abraão, metterò in quello luogo colocarei naquele lugar il nome o nome, di seno di Abramo. o nome de seio de Abraão. Dio è riconoscente, fratelli. Deus reconhece, irmãos, Tutto quello che facciamo, tudo aquilo que fazemos. Dio darà una ricompensa. Deus nos dará uma recompensa. Noi non sappiamo i nomi dei fondatori, Nós não sabemos o nome dos fundadores, ma nasce una gran chiesa. mas nasceu ali uma grande igreja. E questa chiesa cresce e anche la sua fama si E espande essa igreja cresce e a sua fama também se espalha, di tale modo che arriva alla conoscenza a Gerusalemme dove erano gli apostoli, de tal forma que chega, inclusive, o conhecimento dessa igreja em Israel, onde haviam os apóstolos. dove erano gli apostoli. Onde estavam os E allora apóstolos. gli apostoli E agora os apóstolos chiamano Barnabà chamam Barnabé e chiede a lui di andare a vedere l'opera. e pede a eles para irem ver essa obra. E Barnabà, quando arriva lì, dice che vide la grazia di Dio su tutti E Barnabé disse que quando chegou ali, viu a graça de Deus sobre todos e ha detto a loro rimanete in questa gioia nel servire il Signore. e disse a eles: permaneçam nessa alegria de servir ao Senhor. Dopo questo ha fatto un viaggio a Tarso Depois disso, fez uma viagem a Tarso e ha preso Saulo e pegou ali Saulo e portò in questa chiesa di Antiochia. e o levou nessa igreja de Antioquia. Allora durante un anno, Então, durante um ano, quanto tempo? Saulo e Barnabà Saulo e Barnabé hanno fatto un discepolato intensivo fizeram um discipulado intensivo in questa chiesa, nesta igreja, a tale punto, di tale modo, a tal ponto e a tal modo che alla fine di questo discepolato que no fim desse discipulado, i discepoli os discípulos, per la prima volta pela primeira vez, sono stati chiamati cristiani. foram chamados de cristãos. Allora sapete che cosa vuol dire essere chiamato cristiano? Agora, vocês sabem o que quer dizer chamado cristão? Quello che si assomiglia a Cristo. É aquele que se assemelha a Cristo. Guarda, fratelli, Veja, irmãos, essere cristiano, ser cristão. oggi anche un spacciatore dice io sono un cristiano, Hoje qualquer fala: eu sou cristão. ma in questo senso qui, Mas nesse sentido aqui da Bíblia, quando dice che per la prima volta quando se diz que pela primeira vez i discepoli sono stati chiamati di cristiani, os discípulos foram chamados cristãos, è perché dicevano ma questi si assomigliano a Cristo. é porque diziam sobre eles: esses se assemelham a Cristo. Se si fanno una domanda a noi oggi, Se hoje fizesse uma pergunta a nós: a chi tu si assomigli di più? a quem você se assemelha mais? Ho paura, pastore, Tenho medo, pastor, che qualcuno mi dica que alguém me diga: tu si assomigli tanto a un Giuda. você se assemelha tanto a um Judas. Ma qui Mas aqui, i fratelli os irmãos, si assomigliavano a Cristo Gesù. esses irmãos de Antioquia se assemelhavam a Vuol dire Cristo. che i fratelli Quero dizer que esses irmãos erano amorosi, eram amorosos, sapevano perdonare, sabiam perdoar, non giudicavano. não julgavam, Perché se si assomigli a Cristo, porque se assemelhavam a Cristo. a questo arrivi. A Cristo chegavam. Hai capito? Perché se tu sei simile a Cristo, Porque se você é semelhante a Cristo, a questo arrivi. Essere somiglianti a Cristo ser semelhante a Cristo è é
Primeiro, non è mettere una gravata. não é meter uma gravata. Lui non ha mai usato una gravata. Cristo jamais usou uma gravata. Non è mettere un abito. Não é colocar um terno. Lui non ha mai usato un terno. Cristo jamais usou um terno. Essere simili a Cristo Ser semelhante a Cristo è amare le persone é amar as pessoas come Lui amava. como Ele as amava. È estendere la mano É estender as mãos a quelli che tutta la società àquele que a toda a sociedade rifiutavano. rejeitam. Essere simili a Cristo Ser semelhante a Cristo è mai giudicare. é jamais julgar. Forse Talvez dovevamo frequentare questa scuola qui, deveríamos ser frequentados essa escola. perché dopo un anno Porque depois de um ano che Saulo e Barnabà que Saulo e Barnabé hanno insegnato, ensinaram, loro dicevano: eles diziam: questi sono cristiani. esses são cristãos. Io conosco una storia Eu conheço uma história di un fratello de um irmão che il pastore ha detto: dobbiamo fare un culto all'aperto que o pastor lhes disse: devemos fazer um culto aberto lì vicino a quello macellaio. ali próximo àquele açougue. E questo fratello ha detto: pastore, io non sento di andare lì. E esse irmão disse ao pastor: pastor, eu não sinto de andar naquele lugar. Dopo si è venuto a sapere Depois se soube che quello fratello aveva un debito da anni in quello macellaio. que aquele irmão que disse isso ao pastor devia tinha um débito com aquele açougue há muitos anos. E quando il pastore ha detto: andiamo a fare il culto là, E quando o pastor disse: vamos naquele lugar fazer o culto, quello si è ricordato. ele se lembrou da sua dívida. Forse non era molto si assomigliava a Cristo. Talvez esse irmão não se assemelhasse a Cristo. Allora, e questa chiesa Então esta igreja diventa una chiesa potente. se torna uma igreja poderosa. Vediamo come era in Atti capitolo 13. Vejamos como era em Atos capítulo 13. Stiamo finendo la introduzione. Estamos acabando a introdução. Allora, in Atti dell'Apostolo capitolo 13, Em Atos dos Apóstolos capítulo 13, che è la storia di questa chiesa, que é a história dessa igreja, dimostra demonstra a nós che lì tutti i fratelli que ali todos os irmãos non erano rotolati. não tinham rótulos. Fammi capire una parola giusta. Non erano, discriminati a causa della provenienza. Não eram discriminados das suas origens. Era una grande miscela. Era uma grande mistura. Allora, Barnabà, Então Barnabé, che secondo Atti dell'Apostolo capitolo 4, era di Cipre. que segundo Atos dos Apóstolos era de Chipre, Lúcio di Cirene Lúcio de Cirene era un africano. era um africano E anche Manaém e Manaém era una persona elitizzata. era uma pessoa das elites. Atti sta dicendo che lui è cresciuto insieme a Erode. Aqui está escrito que ele cresceu junto de Herodes. Allora in quella chiesa, fratelli, Então naquela igreja, irmãos, c'erano tutti i livelli haviam todos os níveis de e pessoas. anche era una chiesa diversificata. Então era uma igreja diversificada. C'erano africani, Tinham africanos, c'erano greci, tinham gregos, c'erano quelli di Cipri. tinham esses de Ma Chipre, questa barriera mas não havia essas barreiras. Cristo aveva già fatto crollare. Essas barreiras que poderiam acontecer, Deus já tinha acabado com elas. Lasciatemi dire una cosa. Deixa eu lhes dizer uma coisa. A me non mi importa se tu sei vicentino. A mim não me importa se você é de Vicenza. A me non importa se vieni dalla Nigeria. A mim não importa se vem da A me Nigéria. non importa se sei brasiliano come me. Não importa se são brasileiros como eu. A me non importa se siete di Napoli. Não me interessa se são de Nápoles. In Cristo Em Cristo, siamo tutti uguali. em Cristo somos todos iguais. Purtroppo, Infelizmente, nella chiesa di Gerusalemme, na igreja de Jerusalém, dove c'erano gli apostoli, onde haviam os apóstolos, c'è stato un grosso problema, já tínhamos um problema muito grande ali. perché Pietro ha predicato a un gentile. Porque Pedro pregou a um gentil. Il primo consiglio nella chiesa O primeiro conselho da igreja è stato perché Pietro, essendo un giudeo,
aconteceu porque Pedro, sendo um judeu, ha predicato per un che non era giudeo. pregou aquele que não era judeu. Mentre la chiesa di Antiochia Enquanto a igreja de Antioquia aveva già superato questo da tempo. já havia superado essas barreiras há muito tempo. Io sono felice di questa chiesa qua, E eu sou feliz com essa igreja aqui. perché siamo tutti diversi. Porque o più o meno. somos todos diversos. Ah, c'è tanta varietà qua. Temos tantas variedades de povos aqui. Ma da quando entriamo lì dentro, Quando chegamos ali na porta, siamo tutti uguali. e somos todos iguais. Ah? Non c'è nessuno che ti guarda di basso in alto. Não há ninguém que fique te olhando de alto a baixo. Qui non ci sono i terroni. Qui noi siamo uno in Cristo Gesù, fratelli. Aqui somos em Cristo Jesus. E la chiesa di Antiochia E a igreja de Antioquia ha capito questo. entendeu isso. Un'altra cosa meravigliosa di questa chiesa Uma outra característica maravilhosa dessa era una igreja chiesa equilibrata. era uma igreja equilibrada. Qui dice che c'erano profeti Aqui nos diz que haviam profetas e dottori. e doutores. Cosa vuol dire questo? O que eu quero dizer com isso, I irmãos? profeti, tutti noi sappiamo, i profeti sono quelli usati dallo Spirito Santo. Sabemos que os profetas são aquelas pessoas usadas pelo Espírito Santo. Quando si parla di profeti, Quando se fala de profeta, subito si pensa in una chiesa pentecostale. rápido pensamos que é uma igreja pentecostal. I ninja di Cristo. Os ninjas de Cristo. Os ninjas de Cristo. C'è la profezia. E há profecias. C'è la profezia. Tem profecias. C'è movimentazione. Há movimentações. Ma qui si parla di un equilibrio. Mas aqui se fala de uma igreja equilibrada. C'era il fuoco. Havia fogo. C'era manifestazione del dono spirituale. Havia manifestações de fogo espiritual, de dons espirituais. C'erano i profeti. Haviam profetas. Ma c'erano i dottori Mas também haviam doutores. che dicevano: ehi fratelli, la nostra guida sono le scritture. Que diziam aqueles irmãos: o nosso guia são as Escrituras. Il fracasso di tante chiese oggi E o fracasso de tantas igrejas hoje è che sono chiese squilibrate. é que são igrejas desequilibradas. Vogliono soltanto il fuoco, Querem apenas fogo il ninja. e ninjas. Ci sono delle chiese, pastore. Há igrejas, pastor. E Dio mi ha dato la grazia e la misericordia di visitare tante E chiese. Deus me deu a graça e misericórdia de visitar e conhecer tantas igrejas. Che tu arrivi nella chiesa Que você chega nessas e igrejas vedi fratelli che saltano, fanno capriole. e vem irmãos que ficam saltando, dando piruetas. Ah, e dopo alla fine del culto tu chiedi a lui: E não chega no fim do culto, você pede alguma coisa a ele. che cosa il pastore ha predicato? O que o pastor pregou? Non lo so, perché era sotto il manto di Dio. Eu não sei o que o pastor pregou porque eu estava sob o manto de Deus. La parola non è perché sto predicando, Não é porque estou pregando aqui, irmãos. ma la parola Mas a palavra è il fulcro del culto. é o objetivo principal do culto. La parola di Dio A palavra de Deus non è il secondo piatto. não está no segundo prato. La parola di Dio A palavra de Deus è alimento della Chiesa. é o alimento da igreja. Gesù ha detto a Satana: Jesus disse a Satanás: non soltanto di pane vivrà l'uomo, não apenas de pão viverá o homem, ma di ogni parola mas de cada palavra che esce dalla bocca di Dio. que desce da boca, sai da boca de Io Deus. ringrazio a Dio E eu agradeço a Deus, perché oggi, dopo un mese, sto predicando, no? que hoje, depois de um mês, estou pregando, Ma ogni sabato mas a cada sábado e ogni mercoledì e a cada quarta-feira, il pastore qui o pastor aqui ti dà la parola di Dio. nos dá a palavra de Deus. Questo è importante. E isso é muito Una importante. chiesa deve avere visioni, Uma igreja tem que ter visão, ma non può vivere di visioni. mas não pode viver de visão. La chiesa deve avere profezie, A igreja tem que ter profecia, ma non può vivere di mas profezie. não pode viver em cima La da chiesa deve avere rivelazione, Nas igrejas tem que ter revelação, ma non deve vivere di mas não rivelazione. pode viver de È la revelação. parola di Dio. Mas sim da palavra de Deus. È la parola di Dio, la É a nostra palavra vita. de Deus. Amém? Gesù ha detto, chi ha detto? Jesus. No, tu devi solo tradurre. Jesus nos disse: Passeranno il cielo passarão os céus e a terra, e a terra, ma le mie parole mas as minhas palavras non passeranno. não passarão. È la parola di Essa é a Purtroppo, palavra de Deus. purtroppo, Infelizmente, irmãos, in tante chiese, em tantas igrejas, la chiesa, la parola a palavra è soltanto un deserto.
è quando io vengo di qua, non vengo più lì. É apenas Un deserto. uma sobremesa. Ci fanno 2 o 3 ore di lodi, Se faz 2 a 3 horas de louvor. sì o no, sorella Vania? Sorella Vania è la simpatia ambulante. Concordo. Facciamo un applauso a Dio per la vita della sorella Vania. Fratelli, io, a dire la verità, io mi sento in difficoltà davanti al pastore Michele e davanti al pastore Robson. Eu me sinto dificuldade dentro do pastor Miquel e do pastor Ma Robson. quando vedo la sorella Vania, Mas quando eu vi a querida mamãe, la Vania è chi ha aperto la porta per Daniel Berg e Gunnar Wingren. minha mãe é que abriu as portas para os pioneiros do evangelho no Brasil. Assembleia di Dio. Assembleia de Deus. Ok. E allora, fratelli, in tanti luoghi, Então, irmãos, em tantos lugares, il pastore o pastor che non prega, que não pregam, non legge la Bibbia, não leem a Bíblia. aí poi arriva nel momento di predicare, E quando chega o momento de pregar, lui dice, ascoltiamo un'altra lode. vamos escutar um outro louvor. E allora quando manca 5 minuti, E aí, quando faltam 5 minutos, lui, ele, con una faccia tosta, uma cara estranha, dice, fratelli, la ora è passata, ma leggiamo qui un salmo. a hora já está avançada, irmãos, vamos ler apenas um salmo. Questa è una vergogna. Isso é uma vergonha. Questa è una vergogna. É uma vergonha, irmãos. La Bibbia dice in 1 Timoteo capitolo 3 A Bíblia nos diz em 1 Timóteo capítulo 3 che i vescovi, que os bispos, il pastore, os pastores, aquele che ministra, aqueles que ministram, devono essere in grado di portare la parola. devem ser capacitados de nos trazer a palavra. Cioè, oggi tutti vogliono essere pastori, Hoje todos querem ser pastores, ma non fanno i pastori. mas não se fazem pastores. Ma gloria a Dio, Glória a Deus, irmãos. gloria a Dio, Glória a Deus. perché noi abbiamo un pastore che ama la parola di Que Dio. nós temos um pastor que ama a palavra de Deus. La chiesa di Antiochia aveva dottore, avevano profeti, A igreja de Antioquia tinha profetas, ma aveva anche i dottori mas tinham também che doutores portavano insegnamenti. que trazia a eles ensinamentos. L'evangelista Os evangelistas è tentato a dire: são tentados a dizer: venite come state venham como estão e rimanete così. e permaneçam assim. Ma i pastori dottori, Mas os pastores e doutores venite e poi noi pian pianino venham e devagar andiamo a cambiare le cose. começamos a mudar as coisas. Sì o no? Alleluia. Allora una chiesa equilibrata. Agora uma igreja equilibrada. Posso, mi date altri 5 minuti? Chi mi dà 5 minuti? Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15. Cioè. Okay. Allora siamo tranquilli. Allora io dirò una cosa qua che forse dispiacerà qualcuno. Agora eu vou dizer uma coisa que talvez não agrade tanto, irmãos. Però l'isbaglio di Saul Porém, o erro de Saul, è che lui, volendo piacere il popolo, que ele querendo agradar o povo, ha dispiaciuto Dio. ha desagradado a Deus. Io non voglio fare questo. E eu não quero fazer isso. Anche se qualcuno rimarrà un po' muso lungo, Ainda que alguém permaneça cara feia, io devo piacere il Signore. eu quero agradar a Deus. Vedete cosa dice il verso 2? Veja o que diz o verso 2. Mentre celebravano il culto del... Facciamo una lettura tutti insieme. Mentre celebravano il culto del... Mentre celebravano il culto del Signore. Perché dico Enquanto se lembravam o culto do Senhor, porque eu digo, che qualcuno forse non sarà soddisfatto posso dizer que talvez alguém não fique satisfeito con quello che dirò adesso. com o que eu vou dizer agora. A dire la verità, Para dizer a verdade, alcuni fratelli, alguns irmãos, quando finisce il culto, quando termina o culto, che non è una parola giusta, è finito il culto. que nem uma palavra certa dizer que acabou o culto. Perché il nostro culto Porque o nosso culto non finisce.
Não acaba. La nostra vita è un culto al Signore. A nossa vida é um culto ao Senhor. Ma alcune persone Mas algumas pessoas dicono così: dizem assim: oggi il culto non mi ha piaciuto. hoje o culto não me agradou tanto. Oggi quella lode non era così affinata. Aquele louvor não estava tão afinado assim. La sorella Nubia mi sembra che è un po' stonata. A irmã Nube parece que estava um pouco desafinada. Fabio mi sembra che era perso. Fábio parece que estava meio perdido. Oggi la predica non era quella. Hoje a pregação não estava aquelas coisas. Potete rimanere male con me, non c'è problema. Podem permanecer maus comigo, irmãos, não tem problema. Ma il culto Mas o culto non è per te. não é para você. Il culto O culto, irmãos, è per il Signore, é fratello. para o Senhor. E sai perché tante volte E sabe por que tantas vezes, irmãos, tu vieni você vem e vai e vai dallo stesso modo? do mesmo modo? Perché tu stavi aspettando Porque você estava esperando pelo pastor. un culto per te. Um culto para você. Il culto è per il Signore. Mas o culto não é para você, é para o Senhor. È Lui che è morto in croce. É Ele que morreu na cruz. È Ele il centro di ogni cosa. É Ele o centro de tudo. Paolo ha detto ai Colossesi, Paulo diz aos Colossenses, per Lui, para Ele, per mezzo di Lui, por meio dele, sono tutte le cose. aconteceram todas as coisas. Gloria Glória a Lui. a Deus. Il Salmo 29 dice così: E o Salmo 29 diz assim: e nel suo tempio, no seu templo, tutti dicono gloria. todos digam glória. Il Salmo 29 dice che il locale di culto E o Salmo de 29 diz ainda que o local do culto è un locale di adorazione. é um local de adoração. E nel tempio tutti dicono gloria. E no templo todos dizem glória. Gesù dice: Jesus disse: la mia casa a minha casa sarà chiamata será chamada casa di preghiera. casa de oração. Hai capito? Entenderam, irmãos? Questo locale qui, fratelli, Esse lugar aqui, irmãos, è bello rivedervi. é belo revê-los. Quanta gioia ho nel cuore oggi di vedere anche la sorella Rosaria, Quanta alegria hoje no meu coração de ver também a irmã Rosália, di rivedere il pastore Micheias, de ver o pastor Miqueias, giovane, no? jovem. Giovane. Tutti i fratelli, Todos os irmãos. è una gioia rivedervi. É uma alegria revê-los. Ma lasciatemi dirvi, Mas deixa eu dizer uma coisa. sono venuto per Cristo. Eu vim aqui por Cristo. A Lui sia la gloria. A Ele seja a glória. Io sono venuto qui a dare un culto a Lui. Eu vim aqui para dar um E culto a tante Ele. volte, pastore Micheias, E tantas vezes, pastor Miqueias, qualcuno dice, ma oggi il pastore non era ispirato. alguém pode dizer, o pastor hoje não estava inspirado. Io voglio essere chiaro. Io credo- Voglio essere chiaro in questo momento. E eu quero ser claro nesse momento, irmãos. Alcuni passano tutta la notte davanti alla TV, Alguns passam a noite toda diante da TV, davanti all'internet, diante da internet, ascoltando e vedendo porcherie. escutando e vendo porcarias. Dopo vieni nella chiesa Depois vem à igreja e dicono, il culto oggi. e dizem, o culto hoje... Ma quale culto? Mas qual culto? Comincia veramente a vivere una vita cristiana Comece a viver de verdade uma vida cristã. e tu vedrai, E você verá. anche se qualcuno sbaglia nel culto, Ainda que alguém erre aqui no culto. anche se il pastore non sa parlare italiano, Ainda que o pastor não saiba falar italiano. tu uscirai dicendo, Você sairá daqui dizendo: grande cosa ha fatto il Signore per noi. grandes coisas fez o Senhor por mim esta Per noite. questo siamo nella gioia. Porque estamos alegres. Quando tu verrai nella chiesa, Quando você ver na igreja, a causa di Cristo, por causa de Cristo, tutti i culti saranno benedetti. todos os cultos serão benditos. Ma mentre tu vieni Mas enquanto você vem per essere coccolato, para ser acariciado, può darsi che tornerai a casa deluso. pode ter certeza que você voltará para sua casa desiludido, Perché il decepcionado. culto, Porque o culto, almeno nella chiesa di Antiochia, pelo menos na igreja de Antioquia, era per il Signore. era para o Senhor. Gloria a Dio. Glória a Deus. Andiamo avanti, fratello. Vamos avante, pastor. Andiamo avanti che ho già visto qualche muso lungo. Sono 10, sì o no? Sono 10. Só 10, irmãos. Ecco.
Allora, era una chiesa equilibrata, il culto era per il Signore. Un'altra lezione è che lo Spirito Santo Outra lição, irmãos, é que o Espírito Santo aveva libertà in quella chiesa. tinha liberdade naquela igreja. La Bibbia dice che mentre digiunavano A Bíblia diz que enquanto jejuavam e pregavano, e oravam, qualcuno può anche domandare: ma che cosa è questo digiunare? algum pode perguntar o que é jejuar. Non si parla più di Não se digiuno. fala mais de jejum nas igrejas. Ma mentre digiunavano e pregavano, Mas enquanto oravam e jejuavam, lo Spirito Santo si è manifestato o Espírito Santo se manifestava e disse così. e disse assim: Io particolarmente eu particularmente non credo che questo disse lo Spirito Santo sia stata una voce, não creio que o Espírito Santo usou uma voz para falar, ma tramite i profeti mas através do profeta che avevano lì, que estava ali, ha detto così: disse assim: io voglio eu quero Barnabà Barnabé e Saulo e Saulo per l'opera. para a obra. Questo è meraviglioso. E isso é maravilhoso, irmãos. Prima, Antes, il vero operaio di Cristo, verdadeiro trabalhador de Cristo, chiamato per il ministero, chamado para o ministério, non è chiamato davanti a una grigliata. não é chamado diante de uma churrasqueira, Sì, sim, di una pizzeria de uma pizzaria o in qualche bar. ou diante de algum bar. Qui dice che mentre pregavano e digiunavano, A Bíblia nos diz que enquanto oravam e jejuavam, disse lo Spirito Santo: disse assim o Espírito Santo: io voglio eu quero Barnabà Barnabé e Saulo. e Saulo. Non c'è stata una imposizione. Isso não foi uma imposição. Saulo e Barnabà Saulo e Barnabé non è che hanno fatto nessuna battaglia per diventare quello che sono diventati. não entraram numa batalha, numa guerra para se tornar o que se tornaram. Loro sono stati chiamati da Dio per lo Spirito Santo. Eles foram chamados por Deus através do Espírito Santo. Non serve a niente Não serve a ninguém fare ribellioni, fazer algum tipo de rebelião, scavalcare. passar por cima de outros. Ho una parola, Há uma palavra, ho una parola. há uma palavra. Quello che è tuo, Aquilo que é teu, quello che Dio ha preparato per te, aquilo que Deus preparou para você, nessuno porterà via. ninguém levará para fora. Non c'è bisogno di disperare, Não se precisa ficar desesperado. non c'è bisogno di calpestare nessuno. Não precisa pisar em ninguém. Prima o dopo, Antes ou depois, quello che è tuo aquilo que é teu si ascolterà una voce. se escutará numa voz. Io voglio Eu quero, colui, colei. eu quero, Lui o lei, quello che lo ou Spirito. ele ou você. Un dettaglio, io voglio fermarmi, ma non c'è. Eu quero parar, não consigo. Un dettaglio che non posso fare finta di niente. Um detalhe que eu não posso deixar de falar. Lo Spirito Santo O Espírito Santo sapeva il nome sabia o nome di Barnabà de Barnabé e Saulo. e Saulo. Fratelli, Dio conosce tutto di noi. Irmãos, Deus conhece todos nós. Lui sa il nostro nome. Ele sabe o nosso nome. Lui sa, dice Gesù, Ele sabe, disse Jesus, quanti capelli quantos cabelos abbiamo nella... temos na nossa cabeça. Nel caso di Jimmy è facile, no? No caso de Gíbia é fácil. Lui sa ogni cosa di noi. Ele sabe cada coisa de nós. Pastore, tu non sai cosa sto soffrendo. Pastor, você não sabe o que eu estou sofrendo. Non sai che cosa mi hanno fatto. Não sabe o que me fizeram. Fratelli, sorelle, Irmãos e irmãs, Dio sa tutto di te. Deus sabe tudo a nosso respeito. E lui sa e non è insensibile. Ele sabe e não é insensível. Nel suo tempo, No seu tempo, lui si muoverà al tuo favore. ele se moverá ao nosso favor. Va bene, concludiamo. Volevo dire che c'era un'opera specifica, Vamos concluir aqui, irmãos. Havia muito antes para falar. ma l'ultima cosa Mas a última coisa è che questa chiesa é que esta igreja era una chiesa unita. era uma igreja unida. Disse che dopo che loro sono stati chiamati, Diz que depois que eles foram chamados, tutti i fratelli todos os irmãos hanno pregato, oraram, digiunato jejuaram e impuserono loro le mani. e impuseram suas mãos. Il diavolo vuole separarti.
O diabo quer nos separar. Oggi c'è tanta divisione. Hoje há tantas divisões. Io voglio dare una parola a questa E chiesa. eu quero dar uma palavra a essa igreja. Non diamo ascolto a voce di Satana. Não demos ouvidos à voz de Satanás. Rimaniamo uniti in Cristo Permaneçamos Gesù. unidos em Cristo Il Jesus. Salmo 133 dice così: O Salmo 133 diz assim: oh quanto è buono ó como é bom e quanto è piacevole e quanto é prazeroso che i fratelli dimorino insieme. que os irmãos permaneçam unidos. Fratello, questo culto Irmãos, este culto non sarebbe stato così bello não seria assim tão belo se tu non fossi proprio lì dove sei adesso se seduto. você não estivesse agora onde você está sentado. Dio ti ha portato qui. Deus te trouxe aqui. Tu fai parte di questa famiglia. Você faz parte dessa Non lasciare che família. nessuno ti porti Não via. deixe que ninguém te leve Questo è embora. il tuo posto. Esse é teu lugar. Amen. Amém, irmãos? Qui c'era l'unità. Aqui é a unidade. E un giorno, E dia, perché non so se voi sapete, porque não sei se vocês sabem, chiudo la Bibbia. Non so se voi não sapete, sei se vocês sabem, ma la storia di Atti degli Apostoli non è finita. mas a história de Atos dos Apóstolos não acabou. La storia della Chiesa A história da igreja continua. continua. Noi facciamo parte di questo racconto Nós fazemos parte dessa história. e io mi auguro E eu me felicito che un giorno que dia qualcuno possa raccontare questo. alguém possa contar isso. Nella chiesa di Dueville Na igreja de Dueville c'erano profeti, haviam profetas, c'erano dottori, haviam doutores, c'erano unità, havia unidade. lo Spirito aveva libertà E o Espírito Santo tinha liberdade. e Cristo conosceva ognuno per il suo nome. E Cristo conhecia cada um pelos seus nomes. Chi è che crede che Gesù merita un applauso? Quem acredita que Jesus merece um aplauso?